Olha, pra mim, o Júlio é uma pessoa assim, putz, meu, como definir o Júlio, né? Um cara especial, ele é super do bem, tem um carisma com as crianças lá, uma coisa assim que você fica admirado de ver. Chega a ser emocionante, sabe? A dedicação que ele tem com as crianças e o karatê, né? De certa forma, o karatê. A gente vai fazer alguns campeonatos, alguns eventos aí, pô, meu, ele trabalha pra caramba, todo mundo sabe da rotina do Júlio, né? Ele faz pães, ele é padeiro, ele tem uma vida corrida. Ele vira à noite, ele passa a noite trabalhando, vai de manhã, encontra a molecada que vai participar dos campeonatos, já entra no ônibus junto, vai firme, passa virado. É uma dedicação total, dá um sangue mesmo. Puta, meu. É um cara... Falta palavras para definir o que o Júlio tem de bom, sabe? É um cara mesmo, é o cara. Para mim é fácil falar dele, porque é uma pessoa com um carisma enorme, uma pessoa simples, uma pessoa humana. E assim, ele pro social é o cara, né? Ele quer abraçar todo mundo, se alguém falar que não tem um kimono lá no karatê, ele já vai correr atrás desse kimono. Enfim, o lado pedagógico que ele usa, né, para tratar o karatê é muito legal, é muito forte, as crianças adoram, né? E ele consegue fazer daquela bagunça, né, aquele monte de crianças, chega a ser umas 30 pessoas, parece que é uma coisa fácil. Né? A gente, às vezes, com uma criança, parece que não dá conta e ele, com aquele monte de criança, faz acontecer. E as crianças adoram, né? E aí, a hora que é para falar sério, ele fala, a hora que é para brincar, vai brincar todo mundo e ele dá conta. Isso é muito interessante. O Júlio é um ser humano excepcional, porque ele é uma boa pessoa, de um coração enorme, e trata as crianças assim de uma maneira incrível, porque ele busca estratégias para trabalhar com as crianças, para desenvolver ali os movimentos do karatê. Então, quando ele percebe que uma criança não está ali atingindo, ele busca uma estratégia diferente. Então, eu costumo dizer que ele tem uma didática, que a gente sabe que é dom, né, ter essa didática, e ele tem. E ele tem esse carinho, né, com todas as crianças ali que estão com ele. Meu filho está com ele há 6 anos fazendo karatê. Ele chegou na faixa marrom e está lá, agora não com o Júlio, mas está lá há 6 anos. Tá lá. Bom, ele separa bastante, né, para que não haja essa confusão aí de sensei e amigo, né? E assim, ele incentiva muito, né, o Pietro. E desde que o Pietro começou com 6 anos ali, né, ele já viu um potencial, já foi trabalhando isso, então toda a base que o Pietro teve foi com o Júlio, né? E aí é campeão, já teve várias medalhas, a gente vai para os campeonatos aí, é claro, né, que tem outras pessoas envolvidas, né, porque... Mas enfim, a base todinha foi o Júlio que conquistou e já viu de cara, ele chama ele de campeão, né? E é engraçado, né? Ele tem uma característica legal que toda criança ele arruma um apelido. Então a gente tem Cobra Kai, a gente tem o Van Damme, a gente tem vários personagens lá que na hora ele arruma um apelido e acaba aproximando a criança. Ali, o respeito que ele fala que é acima de tudo, né? O Dojoku que eles usam bastante, então ele aplica bastante. Conta algumas histórias, até de vida, né? E as crianças param, ficam ali observando, né? Prestando atenção. E tudo que ele fala. Não fique só, se você estiver sozinho em casa, não atenda a campainha, sabe? Ele passa alguns valores que às vezes a criança não tem essa conversa com os pais, né? Com os responsáveis. E o Júlio acaba trazendo isso também ali para aquele momento. Então, acho que é mais que merecida essa escolha do servidor. Mas o Júlio, ele se destaca nessa parte do carisma com as crianças. Humano, ele tem um lado humano, porra, cara, você vê, ele se emociona. Teve um episódio lá de uma criança que queria fazer um exame de faixa e parece que não estava dando certo. Tem critérios, né? Tem outros avaliadores, né? E um dos avaliadores lá disse, poxa, ela não está preparada ainda. Ele jogou a faixa, ele ficou bravo, ele se emocionou, ele chorou, sabe? O cara... Ele gosta das crianças, ele leva a sério, ele via que a criança tinha potencial e essas coisas vão cativando a gente, sabe? Vou falar do meu neto com ele. Quando ele foi passar o meu neto de faixa, meu neto tinha começado faixa branca, ele gostava do trabalho do meu neto, do que ele ia ensinando, meu neto aprende fácil. E tinha um outro garotinho também, o Miguel, fazia os dois sempre juntos, sabe?
E ele foi fazer assim uma prévia, não era o exame de faixa de fato, ele foi fazer uma prévia. Ele falou, olha, vou fazer um ensaio para amanhã eles fazerem o exame certo. Rapaz, o Miguel, né, ele passou mal, ele estava tão ansioso por esse exame que na hora do exame lá ele sentiu, acho que não sei se criança, sem baixa pressão não, ele ficou mal, ele ficou assim, inclusive tive que correr com ele para o hospital. O Júlio não quis mais saber de exame, não quis mais saber de nada, passou por cima de todo mundo, foi na casa dele, pegou as faixas, vocês são faixa amarela, você já está promovido, não precisa de exame de ninguém. Então, a importância que ele deu à criança foi muito maior do que tudo. Maior do que o karatê, maior do que ele mesmo, maior do que os superiores dele, ele passou por cima de tudo em benefício da criança. Isso é uma coisa que marca a gente, né? Você vê que é um cara que, ele passa por cima em questão da criança. Ele é do caramba mesmo. É maravilhoso ver homenagear uma pessoa maravilhosa como o Júlio, né? Porque o Júlio, como eu disse, é um ser humano excepcional. Muito gente boa. E além desse trabalho que ele faz lá com o karatê, ele tem um costume de todo final de aula ele ter um bate-papo com as crianças, de orientar as crianças na parte de drogas, na parte de bebidas, a parte social ele faz. Então assim, a gente vê que realmente ele tem uma grande preocupação com essas crianças, com esses jovens, né, para que eles não fiquem na rua e para que eles tenham um futuro, né? Então é um ser humano ímpar.